bendizemos o nome do Senhor. Hoje é uma noite especial, é a noite de ceia do Senhor. É uma noite que nós temos que aproveitar para refletir, além de dar nossa adoração ao Senhor, refletir as nossas vidas, como elas têm sido, o que nós estamos entregando ao Senhor, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, se tem sido para a glória e honra do Senhor. Eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Abra no capítulo 1 e não feche, porque nós não vamos ler apenas um ou dois versículos, vamos ler vários versículos salteados por toda a carta, e o nosso tema hoje é a carta de Gálatas. Então, em Gálatas capítulo 1, fácil de você encontrar aí, está logo depois de Mateus e antes de Apocalipse. Fácil de achar, não é? Não é nada difícil, facinho de encontrar. E logo no capítulo 1 de Gálatas, eu quero ler alguns versículos com vocês. O versículo número 6. Todos encontraram, amém? O verso 6 diz assim do capítulo 1 de Gálatas: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Você pode ficar sentado, que a gente vai ler vários versículos, então fique à vontade assentado, que vai ser mais simples. Verso 8: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, e que seja considerado maldito. Isso é muito sério. Verso 9: conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. O verso 10: lerei quando houver silêncio e reverência. Amém? Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente não entra no culto quando a palavra de Deus está sendo lida, e a gente, quando a palavra está sendo lida na tribuna, a gente se cala e ouve a palavra, deixa as conversas para depois do culto. Amém? Não entenda isso como uma reprimenda, eu estou te alertando para você não perder, porque às vezes Deus quer falar com você, mas você está mais preocupado em falar com o irmão, aí você não ouve Deus, e aí vai ser um estrago depois. O verso 10 diz: porventura, procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, a homens, não seria servo de Deus. No capítulo 1 a gente vai ficar com o verso 18 também. Passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conhecer Pedro, pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E o verso 23: eles apenas haviam ouvido a notícia: aquele que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. Quando Paulo escreve suas cartas, especificamente essa aos Gálatas, ele não está se dirigindo a uma igreja única. A Galácia era uma região composta por várias cidades, assim como nós temos nos dias de hoje. Você tem norte fluminense, você tem noroeste fluminense. No norte fluminense você tem Campos, você tem São João da Barra e outros. No noroeste você tem Itaperuna, Pada, Talcara, Peribé e vai por aí afora. Cada uma tem uma igreja, aqui várias igrejas metodistas. Então, se o nosso bispo escrevesse ao noroeste fluminense, ele estaria escrevendo a todas as igrejas dessa região. Assim Paulo escreve aos Gálatas, aos crentes, às pessoas da região
da Galácia. Então não é para uma igreja específica, mas para várias igrejas que compõem aquela região. E Paulo está escrevendo especificamente aos Gálatas com uma preocupação muito grande. A preocupação era que as pessoas estavam se desviando do Evangelho. E por que eu trouxe isso hoje? Porque Deus tem me incomodado muito com relação a isso, irmãos. A igreja cristã brasileira está se desviando do santo Evangelho de Jesus. Paulo está muito preocupado porque ele saiu, ele pregou nessas igrejas, ele ensinou as pessoas nessas igrejas do Evangelho, ele orou, ele cuidou dessas pessoas e fundou essas igrejas. E agora Paulo está ouvindo uma notícia, ele não está naquela região, por isso ele escreve uma carta, ele está ouvindo várias notícias. Opa, aquele povo daquela região, das várias igrejas, eles estão deixando o Evangelho de Cristo, estão voltando para práticas que não são do Evangelho de Jesus. Por que isso, queridos? Nós precisamos entender e separar muito bem o que acontecia. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, a nação que Deus escolheu, isso aí não cabe a nós julgarmos, Deus escolheu, pronto. Ele fez um trato com essa nação, ele trouxe promessas para essa nação, e essa nação praticava um culto a Deus, que é conhecido como religião judaica, o judaísmo. Só que as práticas desse tipo de religiosidade, elas não perduram no Novo Testamento. Quando Jesus vem, Jesus cumpre toda a lei, ele leva sobre si os nossos pecados, os nossos castigos na cruz do Calvário, ele toma sobre si tudo aquilo que era seu, que era meu, que era de toda a humanidade. Mas começa um novo tipo de relacionamento com Deus, que agora é chamado cristianismo. E no cristianismo não tem espaço para as práticas do antigo mais. Então hoje, querido, você não tem que matar um boi e oferecer um sacrifício para você ser perdoado por Deus. Mas também, você não tem que tocar um chofar por aí dentro da igreja, porque isso é prática judaica, que não tem nada a ver com o cristianismo. Você hoje não precisa botar aqui no altar um candelabro, porque o candelabro tem a ver com a prática de uma festa do judeu chamado Hanukkah, ou Chanukah, como quiserem chamar, que é a festa das luzes, que não tem nada a ver com Jesus, absolutamente. Você não tem que hoje cobrir a sua cabeça com chale de orações, para você ter intimidade com Deus e oração. Isso não é necessário, isso não é cristianismo. E eu te pergunto então, por que está sendo usado dentro da igreja evangélica nos dias de hoje? Paulo está criando uma maneira de falar com essas pessoas através das suas cartas, e especificamente essa, que eles estão retrocedendo, eles estão voltando a velhas práticas que não serviam mais, porque Jesus, ele pagou o preço na cruz, ele trouxe liberdade, e a lei já não estava mais sobre eles. A lei não está mais sobre você, porque se você entrar debaixo da lei para cumpri-la, coitado de você, porque a não ser Jesus, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Além do que, quando você volta no Antigo Testamento e traz um pedaço dele para cumprir hoje dentro do cristianismo, você vai precisar trazer o restante todo. Você não pode trazer só uma parte. E pessoas estão impondo e colocando dentro da igreja no século 21 práticas que não tem nada a ver. Você não tem absolutamente nenhuma necessidade de sair do Brasil ou de qualquer outro lugar onde você congrega numa igreja e a Israel se batizar, porque isso não vai mudar a sua vida em absolutamente nada. Isso não é cristianismo. Você não tem que ir lá no Muro das Lamentações em Jerusalém e orar,
porque a sua oração aqui e agora, Deus está escutando. Não há mais nada que nos separe de Deus, e nós nos achegamos a Deus através do nome de Jesus. Quando você clama o nome de Jesus, você está frente a frente com Deus. Você não precisa de outras coisas. Paulo está dizendo para eles: vocês receberam o Evangelho, vocês abraçaram o Evangelho, e agora vocês estão recebendo no meio de vocês pessoas que estão trazendo confusão. Nesse caso específico aqui, queriam que eles fossem circuncidados, e Paulo está dizendo: a circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é, porque isso não tem mais nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o ministério de Jesus. Por que eu estou trazendo isso aqui para você hoje? Você não está vivendo circuncisão, ninguém está te pedindo para circuncidar, mas estão trazendo para dentro das nossas vidas práticas que não são práticas bíblicas, neotestamentárias. Aquilo que cabe a nós cristãos está no Novo Testamento, entenda isso, não que está no Antigo. O Antigo é lei, é um trato entre Deus e um povo. O Novo Testamento é o acordo entre Deus e a igreja. Você entende isso, amém? Então não ponha peso sobre as suas costas, não carrega um peso sobre você, que não é um peso além daquele que é o jugo de Cristo, que é leve, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Você não precisa dos ritos do Antigo Testamento, você não precisa cumprir aquelas coisas, e a gente está vendo isso dentro das igrejas nos dias de hoje, irmãos. É tanta bobagem que estão trazendo dentro das igrejas evangélicas nos dias de hoje, irmãos. É maluco com a espada dentro da igreja, o outro que joga óleo para tudo quanto é lado, quando no Novo Testamento só diz que o óleo é usado em doente, em enfermo. Dá para mim um texto bíblico do Novo Testamento que você vai pegar óleo, que o óleo espanta demônio? Não tem isso. Que espanta demônio é você ter uma vida com Cristo Jesus, clamar o nome dele e o bicho foge. É isso que vale. Mas óleo você pode jogar ele para todo lado, você pode dormir até dentro de uma piscina de óleo. Se não tiver vida com Deus, ele vai possuir o indivíduo, com óleo ou sem óleo. E quantas outras coisas malucas nós estamos vendo por aí, irmãos. Uma deformidade nos cultos, um problema muito grave que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje, é a falta de reverência a Deus, falta de reverência ao Senhor. Se brinca com o nome de Deus, se joga o nome de Deus na lama em qualquer outra coisa que se faz por aí. Queridos, Paulo está alertando, nós precisamos de práticas que sejam do cristianismo, não práticas de outras coisas. Até mesmo dentro do meio evangélico, você acha de onde que arrumaram esses nomes? Sete Saia, Maria Mulambo, aonde que tem esses nomes desses espíritos? Na igreja? Na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Isso foi tirado da macumba e trazido para dentro da igreja, porque o que existe é espírito maligno, espírito de sensualidade, espírito de miséria, espírito de arrogância, espírito de tantas outras coisas. Mas esses nomes aí são próprios lá da macumba e foram trazidos para dentro da igreja evangélica. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo perigoso, irmãos. Por que eu estou trazendo esse alerta hoje, irmãos? Jesus está voltando, irmãos. E se ele não encontrar uma igreja preparada, lavada e remida no seu sangue, uma igreja que está andando atrás de chofar, que está andando atrás de talite, que está andando e botando sua crença toda em óleo, que está pondo a sua crença em tantas besteiras que estão dentro das igrejas por aí, irmãos, vai ficar, não vai subir, porque a fé não está naquilo que é única e exclusivamente aquilo que Paulo defende com os Gálatas,
A nossa fé tem que estar na mensagem da cruz, e a mensagem da cruz, como ele diz, o evangelho puro é que Jesus morreu e se entregou por nós, trazendo libertação. Nós somos livres pelo sacrifício da cruz. O evangelho que nós temos que pregar é a mensagem da cruz. Ele diz: maldito é aquele que prega outra coisa que não seja isso. Então é tempo da gente tomar cuidado com essas coisas, irmãos. É tempo da igreja voltar à sua essência, a essência de oração, de busca do Senhor. Precisamos começar o nosso culto com oração, irmãos. Se o culto é 7 horas e você chegou, entre, abra a sua Bíblia, esteja em oração, esteja clamando o Senhor, irmãos. Porque às vezes a gente não vê as pessoas que mais falam no culto, não dão glória a Deus e um aleluia. A fala que parece, eu esqueci o nome daquele negócio que vai atrás da procissão católica. Como é que é o nome daquele negócio, Ivan, você que foi católico? Vai balançando assim, faz uma barulhada danada, eu esqueci o nome daquilo. Nem sei se usa mais hoje em dia, eu via muito quando era criança. Usa ainda, e aí faz um barulho, tem um nome aquilo. Fala, conversa, mas não dão glória a Deus, não dão aleluia. E a Bíblia diz que o culto, um tem salmo, o outro tem palavra, outro tem oração, mas todo mundo tem que exaltar e glorificar o Senhor. Queridos, nós estamos perdendo a noção e entendimento do que é ser uma igreja verdadeiramente bíblica. As pessoas estão confundindo as coisas e levando a igreja por um caminho que não é o caminho da palavra de Deus. E Paulo está alertando, porque essa igreja da Galácia estava se perdendo, e a igreja do século 21 está se perdendo. Pessoas estão pregando e ensinando por aí que você determina. Você sabe o que você determina? É nada, porque você não manda em nada, você não cura ninguém, você não tem poder em ninguém, você e eu não somos nada, e Ele é tudo. Então você não determina nada, isso é conversa fiada. Você não vai ao médico porque você não tem fé, não. Você vai ao médico porque todo mundo fica doente. E a gente tem que parar com essas palhaçadas que estão ensinando nos dias de hoje por aí, irmãos. Paulo está se esforçando para dizer aos Gálatas: vocês estavam num caminho tão bom, por que vocês estão voltando atrás? Pastor, mas o senhor está falando isso, a nossa igreja aqui não está voltando atrás, não está indo num caminho desse. Não estou dizendo isso, eu estou alertando para que nunca aconteça. Eu estou te alertando para que você abra os seus olhos, porque às vezes você está o dia inteiro, você ouve o seu pastor pregar aqui na igreja no domingo, mas durante a semana toda você ouve esse monte de gente na internet. E como é bonito ouvir essas mensagens que massageiam o ego. Tem um cara aí que prega na internet: oi linda, oi lindo, Jesus te ama. Você não sabe de uma coisa, Ele faria qualquer coisa por você. Aonde está isso na Bíblia? Gente pregando mensagem de autoajuda na televisão e na internet, quando o evangelho da cruz diz: você vai passar maus bocados, você vai enfrentar provações, você vai passar pelas tribulações, mas Jesus está do teu lado em todos os momentos da sua vida. Isso é o evangelho da cruz, querido. Não é esse evangelho vagabundo, sem vergonha, que está sendo pregado na internet e na televisão. Porque o evangelho de Cristo é evangelho de cruz, é evangelho de dor, é evangelho de sofrimento, é um evangelho que você não vai ser o rei aqui na terra, mas você nele receberá vida eterna. Isso é o evangelho de Cristo, irmãos. E Paulo está dizendo: maldito é quem está pregando o contrário disso. E eu te pergunto: o que mais você tem visto nos dias de hoje, irmãos? Liga a sua televisão aí, você só vai ver bobajada que estão falando, besteirada. Testemunho igreja hoje é: comprei um carro, mudei de emprego, comprei não sei o que, comprei casa na praia. Mas ninguém chega na igreja para dar um testemunho nos dias de hoje dizendo: eu estou aqui desesperado, porque eu sou um miserável e Jesus me aceitou. Ninguém fala isso, ninguém dá um testemunho desse.
Você já viu alguém entrar em qualquer igreja nos dias de hoje, chorando e dizendo: eu preciso mudar a minha vida, senão eu vou para o inferno? Você não vê isso. O Evangelho de Cristo está sendo banalizado nos dias de hoje, irmãos. Banalizado. A maioria da população evangélica nem Bíblia lê. Se você juntar um grupo de crente que se diz crente e fala assim: abra sua Bíblia lá em Zorobabel 16, versículo 4, eles vão procurar. Vão procurar. Hoje eu estava dizendo na classe dos homens, quando eu fui pastor numa cidade, estava conversando com outro pastor de outra denominação, ele disse para mim: rapaz, eu estou apavorado. Falei: o que houve? Recebi uma fulana que veio lá da igreja X, essas igrejas aí que prometem mundos e fundos, que o cara vai ter só uma vida boa. E quando eu falei com ela assim: irmã, abre a sua Bíblia aí em Mateus, e ela não sabia nem que existia Mateus, porque não conhecia a Bíblia. A única coisa que ela sabe é o que eles falavam das campanhas deles, a mais nada. Crente, você quer conhecer a Deus, irmão, tem que ler a Bíblia. Você quer ter experiência com Deus, você tem que ler Bíblia. Você pode ser o maior orador do mundo, você ora por todo mundo e todo mundo ora por você. Você pode ter a melhor voz, você canta, parece um rouxinol. Se você não ler Bíblia e não conhecer Bíblia, você não vai se dar bem, porque você vai cantar coisa errada, você vai falar coisa errada e vai fazer coisa errada, porque você não conhece a Deus. A Bíblia é essencial. A gente está vivendo num tempo hoje, irmãos, onde as pessoas viram pastor da noite por dia, pastor miojo, 3 minutos e o cara vira pastor. Não sabe nada, não estudou nada, não conhece a Bíblia e vira pastor. E tem um bando de trouxa andando atrás dessas pessoas, irmãos. Não tem outra palavra, você me perdoe, mas é trouxa mesmo. Porque como pode, diz a Bíblia, um cego guiar outro cego? Não pode, os dois vão cair no buraco. Quando você não tem conhecimento da palavra de Deus, você se torna escravo. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus, a palavra de Deus. É essa verdade que nos liberta. Se você é cego, e você está num lugar, você crê, e você depende do que os outros dizem, porque você não está vendo nada. Se você não escuta, você vai depender do que alguém escuta para lhe dizer o que é. Se você não consegue se locomover, você depende de alguém que te leve a uma locomoção. Queridos, a verdade, quando ela entra na nossa vida, ela nos liberta, ela abre os nossos olhos. A gente começa a entender, começa a ler a palavra e começa a conhecer a Deus. Quem não lê a Bíblia não pode conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? Uma vez eu estava com um irmão, um homem de Deus consagrado, muito monte, muita oração, profetada, revelação, né? Pregava para todo mundo, não podia ver uma pessoa que ele já estava revelando as coisas para os outros. Aí um dia ele falou comigo assim: irmão, ora por mim porque eu tenho um problema muito sério. Eu falei: qual é? Eu nunca consegui ler a Bíblia. Eu falei: e você não tem juízo não? Como é que você vai falar as coisas para os outros dizendo que é Deus, se você não sabe o que Deus escreveu e mandou escrever nesse livro? Irmãos, isso é uma loucura, isso é uma hipocrisia. Como é que alguém pode profetizar na vida de alguém se ele não sabe nem o que é a vontade de Deus? Como é que ele pode entregar uma profecia para alguém se ele não conhece a Bíblia? Como é que ele pode fazer músicas para os outros cantarem se ele não conhece a Bíblia? Aí é por isso que hoje nós estamos cantando muita coisa que vai contra a palavra de Deus. Se você for olhar direitinho aí as músicas de hoje, misericórdia, tem cada coisa que é totalmente absurda com relação à Bíblia, que a Bíblia não apoia, e as pessoas estão colocando e cantando isso por aí. Está todo mundo feliz da vida, porque as pessoas não querem ler Bíblia. Faz um culto e diz: hoje teremos um estudo bíblico. Se tiver 3 pessoas lá, eu dou minha cara para bater. Mas faz um culto e diz que hoje é a campanha do anjo azul. Rapaz, ele vai descer aqui. Oh, maravilha, você pode vir que você vai ter até pena de anjo para pegar. Enche
de gente, trouxas que estão andando atrás de lobos. Essa é a verdade do que está acontecendo nos dias de hoje. Você pode olhar, procura por aí, vai ver. Pastores, hoje os pastores não são mais pastores, não pregam a palavra, não lê Bíblia, sobe no altar e prega o que ele quer, sem ler Bíblia, sem nada. E se você encostar nele, ele nem conhece a Bíblia direito. Está acontecendo isso ou eu estou mentindo? Chega aí, o pastor conta piada, faz stand-up, só conta piada, o culto todinho. Aí você vai embora morrendo de rir e mais burro biblicamente do que era, porque você perdeu uma oportunidade de aprender alguma coisa e foi no lugar errado. Queridos, o Evangelho de Cristo é Evangelho de cruz, não é evangelho de facilidade, irmão. Quem pregar para você que aceitou Jesus e agora é tudo moleza na sua vida, esse cara é um analfabeto bíblico, é um falso mestre, porque não é isso que a Bíblia ensina para nós, irmãos. Fala para mim um dos apóstolos de Jesus que teve uma vida maravilhosa, tinha 10 cavalos, 4 carruagens, 3 casas. Fala para mim qual deles? Nenhum deles. Nenhum deles. Se você for olhar a história da igreja depois, no nascimento da igreja, os pais da igreja, esses homens não tiveram vida fácil não, irmãos. Tiveram vida fácil. Agora hoje não, as pessoas estão querendo ter uma vida fácil. Então eles querem estar ouvindo o evangelho de água com açúcar. Aí tem um monte de crente doente, só come, só bebe água com açúcar, não come churrasco, não come uma carne bem passada, não come uma comida forte, que é a palavra de Deus. Está tomando caldinho de oi linda, você é o supra-sumo, você é a coisa, Deus está desesperado por você. Tá não, irmão, para com isso. Nós fomos criados para Deus e não Deus para nós. Entenda isso, isso é evangelho, isso é Bíblia. E as pessoas não estão querendo ouvir isso nos dias de hoje. Mas continuando aqui em Paulo, no capítulo 2, Paulo continua falando para aquele grupo de igrejas na Galácia. No verso 3 ele fala que foi até Jerusalém, ele foi se encontrar com Pedro, ele conversou com Pedro, esteve com Pedro e Tiago, as duas únicas pessoas. E Paulo vai dizer que quando ele foi a Jerusalém, ele chegou lá e você sabe a quem ele chamou a atenção? Paulo foi lá e deu uma dura no Pedrão. O Pedro, que era o presidente do colégio apostólico, é aquele que estava à frente, o respeitado. Paulo vai lá e dá uma dura nele, e Paulo escreve isso em Gálatas. Aí você pode dizer, pastor, nunca pensei que tinha isso na Bíblia. Você não leu? Você lê, você vai saber. Paulo chega lá e diz para ele, Pedro, você é um hipócrita. Você estava com a gente aqui comendo na mesa junto com a gente, com gentios, e agora porque chegou aí Tiago, você saiu de pé da gente e foi comer com ele. Você é um hipócrita, você está vivendo como gentio e querendo defender o que pregam os judaizantes. Deu uma dura no Pedro. E Paulo não está nem aí, porque Paulo diz, eu não vim para agradar os homens, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Entenda isso, querido. Tem muito crente hoje querendo ter amizade com o mundo. Rapaz, eu quero entrar para a política e você é amigo de todo mundo lá. Ah, tadinho, eu vou no meu trabalho, eu sou amigo de todo mundo, e na rua eu sou amigo de todo mundo gosta de mim. Sabe por que gostam de mim? Porque eu estou calado, não falo nada, eu escuto todas as besteiras possíveis ao meu redor, e eu estou caladinho, eu sou um agente secreto de Jesus. Então eu estou bem com todo mundo. A Bíblia ensina isso, irmãos. A Bíblia ensina que o mundo é o seu inimigo.
Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Entendam, Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Só existem dois caminhos, não tem três. Só existem duas possibilidades na Bíblia, não existem três possibilidades. Ou você ama a Deus ou aborrece a Deus. Não tem esse negócio de mais ou menos, não. Imagina hoje, nesse período de carnaval, o que tem realmente num carnaval? Fala para mim, meu irmão. Bebida alcoólica. Aonde tem bebida alcoólica, o que tem, irmãos? Briga, confusão. Você já viu um lugar, um ambiente onde tem bebida alcoólica, que tem paz, alegria e felicidade? Tem nada, irmão. Até dentro de uma família, o cara bebe e começa a brigar com o outro, falar mal do outro, começa a sair um monte de história. O carnaval está cheio de bebida alcoólica. Você vai dizer que nesses bailes, nesses encontros carnavalescos não tem droga? Não seja inocente, irmãos. Entretanto, um pastor no Rio de Janeiro da Assembleia de Deus subiu num púlpito lá para dizer que o carnaval é só alegria, dos cariocas, que não tem nenhum problema estar lá. É isso que eu estou dizendo para vocês. O evangelho está virando uma brincadeira, queridos. Por outro lado, tem uns malucos dizendo que você tem que dormir de pijama de manga comprida, de calça comprida, que você tem que estar bem preparado para quando Jesus voltar. Aí eu te pergunto: você está tomando o seu banho, ou está lá no banheiro fazendo o número 2, e aquele número 2, um dia que você passou mal, a coisa não está nada boa ali dentro, o ambiente está podre, e Jesus volta, como é que você faz? Você fica para trás? Se você é fiel, você está com Cristo, meu filho. Você está no vaso, você está no banheiro tomando banho, não importa, você está andando pelado, você vai subir. Quanta bobajada, quanta idiotice as pessoas estão cobrando dos outros nos dias de hoje. Estão vindo lá para trás, voltando para debaixo da lei, impondo isso às pessoas, queridos. Outros trazendo pesadas coisas aí, modernas, absurdas, sobre a vida das pessoas. Hoje você entra e vê um vídeo, tem um cara pregando e de repente pensa: espera aí que o anjo está falando comigo. Não prega nada, não conhece Bíblia, só sabe falar com anjo. Devia morrer para o céu, né, para ter o anjo de 100%. É muita palhaçada que a gente está vendo nos dias de hoje, irmãos. Tem gente andando atrás de revelação, não faz nada na vida se o fulaninho não orar por ele, ou a fulaninha, porque tem que revelar o que ele vai fazer. Irmão, estou aqui, presta atenção numa coisa comigo, você me perdoe, mas eu tenho que te dar esse alerta, irmão. Senão eu não sou pastor, estou aqui para te agradar, eu tenho que te dar esse alerta, porque você está, infelizmente, você está num mundo onde isso aí está aos borbotões à sua volta. Você imagina um crente que se diz crente, seja ele de que igreja for, né? Vamos pegar um exemplo aqui, eu vou mexer com ela, porque eu nunca mexi com ela, né? Eu vou mexer com a Isis, só porque eu nunca mexi com a Isis, e a Isis não vai brigar comigo. A Isis está trabalhando lá, está no trabalho dela, aí a Isis está meio assim, querendo uma promoção e não conseguiu, ela quer mudar de emprego, aí de repente alguém liga para ela e fala assim: Isis, eu preciso de uma pessoa como você vai ser a gerente da minha empresa. Aí, Senhor, é a minha vez, vou sair da plateia e vou para o palco, né? Assim, é agora, é hoje, Deus. Vai ficar toda feliz, reconheceram a capacidade dela. Mas aí a Isis entra numa dúvida: mas aqui é tão bom, aqui eu tenho essa vantagem, será que eu devo sair ou não devo? Eu sei que ela não faz isso, não estou falando que ela faz, não estou fazendo só uma brincadeira. Mas a Isis fica na dúvida, e a Isis sai correndo e vai lá orar na casa da Adriana. Eu vou orar com a Adriana, porque a Adriana, rapaz, a Adriana vai pedir: tá ligado, eu estou vendo tudo agora, está acontecendo. E a Adriana vê tudo e sabe tudo. Adriana, eu estou aqui para você orar, eu saio do emprego ou eu não saio? Eu te pergunto, a Isis não faz isso, e nem faria. Se ela fizesse, eu vou falar para o Ivan dar uma coça nela.
Brincadeiras, eu sei que você lê disso. Mas o que acontece? Se a Isis fizer isso sendo uma mulher de Deus, como qualquer um de vocês, ou até mesmo eu, ou qualquer outra pessoa, a diferença dessa pessoa de alguém que vai numa cartomante, de alguém que vai pedir alguém para ler a sua mão, de alguém que vai pedir para jogar búzios para ver o futuro, não tem diferença nenhuma. Eu te digo, não tem diferença, porque a Bíblia diz para nós que o futuro não está liberado para nós, irmãos. Não está liberado para nós o futuro. Você tem que orar a Deus, é você que tem que ir para o quarto e falar: Senhor, me dá sabedoria para escolher o que é melhor. Vou te ensinar um negócio, eu já passei por isso. Eu trabalhava numa empresa, tinha um bom salário, e eu fiz uma prova para um banco, e naquela época era um banco do estado, e eu passei, e eu falei com Deus: segunda fase, Senhor, não sei se eu vou passar nesse negócio, será que eu vou passar nesse negócio, meu Deus? Passei, fiz o exame médico, estava tudo certo para eu ir trabalhar, e eu falei: Senhor, eu não estou sentindo paz de ir para esse negócio. Você sabe quantos irmãos e irmãs da igreja eu fui orar com eles, pedir para Deus revelar as coisas? Nenhum. Eu fui aos pés do Senhor, e o meu patrão me chamou e falou assim: você que sabe o que é melhor para você, mas por nós, você não sai daqui nunca. E aquilo me deu uma paz, uma tranquilidade. Eu fui para casa, orei mais, e falei: não vou para o banco, pode passar minha vaga para outro. 3 meses depois, o banco foi vendido, foi privatizado. Se eu tivesse lá, eu estava enrolado. Não precisa de cartomante crente, não precisa dessas coisas, irmãos. Nós temos acesso a Deus pelo nome de Jesus. Qualquer crente redimido e lavado no sangue de Jesus, ele tem acesso a Deus, ele não precisa de outro para chegar a Deus. Você não precisa de mais ninguém para chegar a Deus, só Jesus. Porque no Antigo Testamento, no judaísmo, o templo tinha uma cortina altíssima, e quando Jesus morre, aquela cortina foi rasgada de cima para baixo. Sabe o que significa isso? O acesso está liberado. Você quer ir à presença de Deus, ouvir Deus, ter a revelação de Deus para a sua vida? Vai em nome de Jesus e ponto final. Isso é o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. Hoje a gente está vendo gente aí que quer ser super crente. Super crente. Quem não cantou, adorou o Senhor, ficou muito feliz cantando essas músicas da Damares. Você que me viu passar na prova e não me ajudou. Agora, seu infeliz, vamos botar numa linguagem minha aqui agora. Agora, seu infeliz, eu estou aqui no palco, você está lá na plateia. O que é isso? Música de vingança. E a Bíblia diz: a vingança é do Senhor. Não é sua, não é minha, não é de ninguém. Nem eu, nem você não podemos nos vingar dos outros. Nós entregamos para Deus e Deus faz o que for melhor. Ponto final. Mas por que essa música existe? Porque não lê a Bíblia. Porque não tem Bíblia. Por que a gente canta isso? Porque a gente também não lê a Bíblia. Infelizmente, irmãos, ultimamente nós estamos cantando uma música aí que está sendo muito questionada. Eu estou gastando a minha vida nele. Você está gastando sua vida para o Senhor? 24 horas, 8 você trabalha, 1 você vai na academia, 8 você dorme. Sobrando muita coisa? Quantas você dedica todo dia ao Senhor? Você pode cantar que você está gastando sua vida com o Senhor? Nem eu posso cantar isso, irmão. Estou gastando a minha vida com o Senhor. Não, a gente está fazendo o que a gente pode, mas gastando a nossa vida com o Senhor, nós não chegamos nesse ponto não, irmãos. Mas por que a gente canta isso? Porque a gente não lê Bíblia, porque não estuda a palavra de Deus. E hoje, no século 21, os crentes de hoje são os mais analfabetos possíveis. Olha, eu só estou na igreja hoje, primeiro pela graça e misericórdia do Senhor, mas pela minha avó. Pela minha avó,
que a minha avó se converteu, não sabia nem ler nem escrever, mas ela ouvia, ela chegava na igreja, ela ouvia tudo atentamente. Quando ela estava no lugar assim, tá, mas na Bíblia, no lugar tal, está escrito isso, 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 mas nunca leu, mas ela gravava, porque naquela época a gente tinha estudo bíblico, tinha escola dominical. Hoje, queridos, ninguém quer vir na escola dominical é coisa de velho, vão dormir até tarde, aí não aprende Deus, não aprende da palavra de Deus. Aí depois eu já vi muita gente chegar perto de mim e dizer assim: pastor, o que eu faço para saber mais de Deus? Vai para a escola dominical, meu filho, vai na escola dominical. Aí depois nós queremos que os nossos filhos e filhas não se envolvam em coisas erradas, mas nós não os incentivamos a participar e conhecer a palavra de Deus. É muito sério isso, irmãos. Não me entendam, estou brigando com ninguém, eu estou dando um alerta, irmão, um alerta, porque a Bíblia diz que Jesus está voltando, e quando Ele voltar para nos buscar, quem não estiver preparado, não subirá. E Ele pode voltar hoje para você ou para mim, porque se a gente morrer, Ele já voltou. E aí? Depois da morte, quando alguém morre, depois que morreu, não adianta você fazer mais nada, irmão, nada, porque depois que morreu, a Bíblia diz em Hebreus 10, após a morte vem o juízo, acabou, não se pode fazer nada, porque quem já passou pela morte. E Paulo vai continuar os outros capítulos aqui, o 4, 5, 6, falando sobre isso, e ele vai fortalecer muito no capítulo 3, dizendo que a fé em Cristo supera a lei. Queridos, é a nossa fé em Jesus que vai nos manter de pé. Isso é evangelho de cruz. Então você tem que ter fé em Jesus, querido. Você não tem que ter fé em mais nada, nem em ninguém. Tem crente que aceita Jesus e tem medo de macumba. Não pode falar do diabo perto dele, que ele fica arrepiado com medo. Querido, que isso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tenha medo de nada, só tenha temor de quem pode matar o seu espírito, e esse é Deus. O resto, nada. E ele vai continuar no capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. E eu quero ler para você aqui um texto para a gente encerrar, onde ele fecha toda essa explicação, esse alerta aos cristãos da Galácia, falando sobre maturidade cristã, aliás, desculpa, mutualidade cristã. Ele diz no verso 4 do capítulo 6, mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Queridos, a gente precisa aprender isso, parar de se preocupar com o que os outros pensam de nós, o que os outros acham de nós. Nós temos que entender que nós tomamos uma decisão. Se nós estamos em Cristo, estamos com Cristo, de Cristo não podemos nos envergonhar. Você está no seu local de trabalho, meu irmão, e se alguém pedir para você orar, leva ele lá para o depósito, leva ele para o banheiro, leva ele para a rua, leva ele para tomar um café, ora com ele, não tenha vergonha não. Já orei por gente no telefone, já me ligaram, e eu estou passando um momento tão difícil. Falei: você pode orar agora? Mas eu estou no telefone. Falei: daí, Deus não está escutando não? O Senhor está te escutando. Então se eu orar com você no telefone ou pessoalmente, dá no mesmo. Segura aí, ó, fecha os seus olhos, vai para um canto e recebe aí, vamos orar. E oramos. Uma outra vez eu estava saindo da porta da igreja, o cara veio me procurar bêbado lá, todo desesperado, que a mãe dele estava no hospital, e ele todo incomodado, porque ela estava morrendo, e ele era desviado da igreja. Falei: você quer mudar de vida? Eu quero, não quero mais nada com bebida, não quero com cigarro. Falei: dá esse cigarro para cá agora, esse isqueiro. Joguei no bueiro, joguei fora. Falei: você quer receber, quer uma mudança de vida? Ajoelha aí, lá no asfalto, na frente da igreja, vamos orar. Fiz uma rodinha com o pessoal da igreja, oramos por ele, mandei ele embora. Eu falei: vai buscar a sua mãe, vai falar com a tua mãe, que você está voltando para a igreja. Não tem que ter vergonha de nada não, irmão. Você tem que ter vergonha de roubar, de matar,
falar mal dos outros, não saber se comportar no lugar que você está, mas de Cristo Jesus nós temos que ter orgulho, porque Ele se entregou por nós, Ele morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Entenda isso, queridos, não se deixe levar pelos ventos que estão soprando nos dias de hoje. Cuidado com essas conversas que estão andando por aí na internet. A internet hoje você tem que peneirar tudo, 100% filtrar, e vai achar 10% de verdade, o resto é tudo mentira, tudo conversa fiada. Todo mundo na internet hoje se acha senhor da verdade, e quando você busca, você vai procurar, aquilo não passa de conversa fiada. Tem maluco aí que está andando atrás de médico da internet, né? O cara vai na internet e fala, tome soda cáustica, aí que é bom para a vista. Aí o cara vai lá e toma aquilo, porque na internet falou. E na internet falou que o fulano é o maior ladrão do mundo. Aí acredita naquele cara, não procura saber, não quer nem nada. Irmão, para com isso, meu querido e minha querida. Cuidado, nós estamos vivendo tempo de ventos de doutrina. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele diz para ele, que nos últimos dias, as pessoas teriam coceira nos ouvidos, porque estariam querendo ouvir o que lhes agrada. O pastor é muito chato, o pastor é muito enjoado, eu vou ver o outro, que o outro conta piada, o outro fala o que eu gosto de ouvir, o outro falou que eu sou o supra-sumo da terra, é esse que eu quero ir. Vai, você pode ir, só que depois não vai ter jeito não. Depois as consequências vão ser graves na sua vida, porque o Evangelho de Cristo fala de arrependimento. Se não houver mudança de vida, se não houver transformação, se não deixar o pecado, se não deixar esse mundo, as coisas desse mundo em prol de Cristo, o que vai dar para a pessoa é o inferno mesmo, e não tem onde correr disso, queridos. Cuidado, as pessoas não estão aí fora pregando para poder mudar a sua vida, eles estão pregando aí fora para te levar para eles. É uma coisa muito diferente, e o único evangelho libertador realmente é a Bíblia, a palavra de Deus. Quem não usa a palavra de Deus para pregar, quem não usa a palavra de Deus para ensinar, isso não é o Evangelho de Cristo. Pode ser qualquer coisa, autoajuda, receita de melhora, 10 dicas para você ser isso ou aquilo, mas Evangelho é que não é. Cuidado, abra seus ouvidos nesses dias, não fique se guiando, ouvindo qualquer porcaria de internet, ou me desculpe a expressão, qualquer porcaria de pregador que tem na internet. Não fique ouvindo essas coisas de qualquer maneira, não saia por aí fazendo isso, porque você vai se contaminar, e depois você vai ter problema, porque quando nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, e eu duvido que você ache isso em muitas igrejas, os pastores fazem o que eu faço. Você tem dúvida? Saiu daqui hoje, está com dúvida, problema? Me chama para conversar, vamos sentar, eu, você e a Bíblia, e vamos conversar, tem problema, vou esclarecer toda dúvida que você tiver, que você precisar. Agora me procura, porque enquanto você não me procurar, não vai mudar nada, você vai continuar em dúvida e com problema na sua vida. Agora, o sério faz isso, a seriedade do Evangelho diz isso. Opa, por que 2 e 2 são 4, não 5? Eu tenho que te explicar por que é, não tem? Se eu só falar que 2 e 2 são 4, isso não muda nada. Mas se eu te explicar por que é que 2 e 2 são 4, é diferente. Eu sei porque eu estou te falando. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. A maioria dos pregadores hoje não leem Bíblia, não conhece Bíblia. E vou te falar mais uma coisa boa ainda. Eu estou cansado de receber todo dia proposta. Aplicativo do pregador. Você não precisa mais ler a Bíblia. Você coloca a sua ideia e o aplicativo prepara a mensagem. Todo mundo já ouviu falar em inteligência artificial? Você pega ali no WhatsApp ali, e você diz assim, prepare uma mensagem que fale sobre salvação. Ele vai lá e prepara. Aí você decora aquilo, vai lá e prega. Não conhece Bíblia, não lê Bíblia, não sabe nada. A inteligência artificial sabe mais Bíblia do que o próprio cara. É o que está andando por aí hoje, irmãos.
Isso não é Evangelho de Cristo, irmãos. O Evangelho de Cristo é o contato com a palavra que transforma, que muda a nossa vida, que gera uma perspectiva de mudança, não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus te dê esclarecimento, entendimento, que você esteja com seus ouvidos ungidos e abertos para ouvir a palavra de Deus, e fuja, corra dessas outras pessoas que estão por aí, ensinando um monte de besteira por aí, um monte de palhaçada por aí. Ah, pastor, eu discordo de você, que o fulano é tão bom, ele prega que é uma maravilha, rapaz, ele faz assim, recebi, e ó, que bênção, que unção. Ué, irmão, você gostou? Vem conversar comigo, vem me provar na Bíblia que aquilo lá é Deus. Eu te diria hoje que 90% das manifestações que estão acontecendo nas igrejas não são do Espírito Santo de Deus. Não são. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo não usa fofoqueiro. O Espírito Santo não usa uma pessoa em pecado. O Espírito Santo não usa um homem que está devendo, todo mundo não paga. O Espírito Santo não usa um pastor que tem 2 mulheres. Não usa, senão a Bíblia a gente pode jogar lá fora, porque Deus não usa vaso sujo, Deus usa vaso limpo. Cuidado, abra seus ouvidos, abra seus olhos, cuidado onde você vai, cuidado com o que você ouve, e pior ainda, cuidado com aquilo que você pega e coloca no seu coração e na sua mente, porque você pode estar correndo um sério risco de perder a sua salvação, de ficar andando atrás dessa besteirada que está correndo por aí nesses dias de hoje. Que Deus te dê sabedoria e entendimento, amém? Hoje também é dia de ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é um momento muito especial e importante. É outra coisa que na vida da igreja hoje está sendo desprezada. As pessoas não estão valorizando o momento da ceia do Senhor. E o momento da ceia do Senhor é um momento único, especial, onde nós estamos aqui nessa noite dizendo para Jesus: Senhor, com todos os problemas que eu tenho, com todas as dificuldades e as muitas bênçãos que o Senhor tem me dado, me ajuda a permanecer de pé. Esse é o momento especial da ceia, de renovar a nossa aliança. Mas muitas pessoas hoje não dão o menor valor à ceia do Senhor. Eles trocam esse momento por qualquer coisa que tiver, jogo do Flamengo, jogo do Barcelona, aniversário de parente, festa não sei aonde, troca por qualquer coisa. E isso é muito sério, porque crente em Cristo Jesus mesmo, o primeiro compromisso dele é com Deus, os outros vêm depois, e não estão valorizando esse tempo. Eu quero te convidar agora a você fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Deus querido, Deus amado, nós te pedimos nessa hora que o Teu Espírito Santo esteja consagrando os elementos de pão e vinho, que possamos ao comer e beber dessa mesa, Pai, sermos fortalecidos, ó Pai, em Ti, que a Tua palavra, Pai, seja usada e praticada por todos nós, que possamos buscar conhecimento de Ti, em Ti e no Teu Evangelho. Oh Deus, fortalece e capacita todos aqueles nessa noite que irão participar dessa mesa, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queria pedir o Tiló, ele vai estar com a gente aqui cantando um hino, enquanto a gente se